E aí, eu sou Silva e você está no canal Planeta Duvidoso. No vídeo de hoje vamos te contar os casos de OVNIs no Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Temos 2 vídeos de curiosidades por semana. Chega de enrolação, vamos para o vídeo. A dúvida quanto à existência de vida extraterrestre é algo intrigante e que ecoa na mente humana há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações. E nossos olhares para o espaço sempre miram em encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos nesse imenso universo. Mas do que esperar ter contato com alienígenas fora da Terra? Muita gente garante que os nossos vizinhos já nos fizeram algumas visitas. Há inclusive uma série de relatos sobre a presença alienígena aqui mesmo no Brasil. E é justamente o tema do vídeo de hoje. Caso Vilas Boas, 1957. Este não é um simples caso de contato com alienígenas aqui no Brasil, mas a primeira alegação de abdução em todo o planeta. Logo, a primeira alegação de contato imediato de 5º grau de que se tem notícia. O evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Vilas Boas, filho de fazendeiro da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais, já ter avistado uma luz forte e branca em sua janela em 2 ocasiões naquele mesmo mês. Segundo o relato de Vilas Boas, dentro da nave, ele foi despido e teve o sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena, de cabelos platinados e grandes olhos azuis, com pelos vermelhos nas axilas, e com a qual ele teve várias relações sexuais. Ao se despedir de Antônio, a alienígena teria apontado para a própria barriga, dando a entender que estaria grávida do agricultor. Além disso, o homem que garante ter sido abduzido fala que os alienígenas usavam uma espécie de colante, com capacete e óculos redondos. Ele teria tentado pegar um objeto da espaçonave, a fim de comprovar a sua história, mas os donos do veículo perceberam e o tomaram de sua mão. Para Vilas Boas, o seu caso se tratou de uma experiência genética, conduzida por seres extraterrestres. Não há muitas evidências de que tudo isso tenha de fato acontecido, pois não foram feitas quaisquer imagens das marcas deixadas pelo trem de pouso do disco voador que visitou a propriedade de sua família. Além disso, o lugar sofreu uma inundação em 1978, o que acabou com qualquer possibilidade de comprovação. A favor de Antônio Vilas Boas, há apenas marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os alienígenas, além de sintomas apresentados por ele no período seguinte do evento, típicos de pessoas expostas à radiação moderada. Antônio morreu em janeiro de 1991, com 56 anos. E aí, o que você achou dessa história bizarra? Comente aí. Caso do Forte de Itaipu. Era 4 de novembro de 1957. Quando 2 sentinelas do Forte de Itaipu, localizado na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu. Com um pouco mais de atenção, eles puderam perceber que o objeto descia a uma alta velocidade e parou a cerca de 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o OVNI, ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor em direção às sentinelas. Embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante esse evento, com suas roupas queimando, uma das sentinelas chegou a desmaiar, enquanto a outra se protegeu e gritou em pedido de socorro. Outros soldados chegaram e puderam ver o OVNI partindo e retirado. Os oficiais feridos receberam tratamento e se recuperaram, mas o caso ainda permanece sem solução até hoje. Ele teria recebido atenção até mesmo da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, a qual o exército brasileiro teria recorrido, devido ao possível maior conhecimento dos norte-americanos sobre o tema. Segundo relatos, até mesmo oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos teriam comparecido ao Forte de Itaipu para investigar o caso. Operação Prato, 1977. Ocorrida entre outubro e dezembro de 1977, a Operação Prato foi deflagrada pelo 1º Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, com sede em Belém, a fim de investigar o surgimento e a movimentação de OVNIs na região dos municípios de Vigia,
Colares e Santo Antônio de Tauá. Após inúmeros relatos de pessoas sendo feridas por luzes que causavam queimaduras, a operação da aeronáutica, comandada pelo capitão Rolanda, se dirigiu ao local e teria feito fotos e vídeos dos eventos. Apesar de ainda não ter tido todos os seus documentos revelados, o caso é um dos mais documentados do mundo e teve fatos divulgados de forma oficial pelas Forças Armadas, e outros que chegaram ao grande público por meio de vazamentos. Nos documentos já acessíveis, é possível ler uma série de relatos sobre o avistamento dos OVNIs, tanto por parte dos militares quanto por parte dos civis, que prestaram depoimento às autoridades, com descrições precisas sobre movimentação, velocidade e contato com os tais feixes luminosos, segundo o relato da médica Welaide, então com 24 anos, que atendeu a vários pacientes no posto de saúde da cidade de Colares. Seus pacientes apresentavam crises nervosas, cefaleia e astineia, amortecimento parcial do corpo, paralisia, tremores generalizados, tontura e também queimaduras de primeiro grau e marca de microperfurações. Ainda segundo o depoimento da médica, os homens apresentavam as marcas no pescoço, enquanto a única mulher supostamente vítima dos aliens trazia as marcas sobre o seio. Em novembro de 1997, a agência do Belém do então Serviço Nacional da Inteligência, SNI, enviou um documento à Agência Central em Brasília, relatando sobre o caso. Eles informaram que inicialmente acreditava-se que tudo não se passava de misticismo da população pobre da região, mas depois os eventos se tornaram mais evidentes, chegando à montagem de um posto de vigia para fotografar a tal luz que feria as pessoas. Houve vários registros da luz e de supostos OVNIs, mas nunca houve consenso entre a equipe de que os objetos voadores não se tratavam de apenas corpos celestes. Ainda com documentos classificados, ou seja, secretos, não divulgados pelos militares brasileiros, o caso permanece um mistério. Ele ganhou tanto destaque que virou documentário do canal History Channel, no qual é chamado de Caso Roswell Brasileiro, referência a um dos casos mais famosos de OVNIs do mundo, ocorrido na cidade de Roswell, Estados Unidos, em 1947. Se quiserem um vídeo sobre esse caso, comente aí que a gente irá trazer aqui no canal. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Temos 2 vídeos de curiosidades por semana. E não esqueça de compartilhar o vídeo com 2 amigos, assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. A Noite Oficial dos OVNIs, 1986. Provavelmente o caso mais famoso de OVNIs no Brasil, aquela que ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, aconteceu em 19 de maio de 1986. Tudo começou quando objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e a partir disso, caças F-5 e Mirage saíram das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e de Anópolis, em Goiás. Ao todo, foram avistados e perseguidos 21 OVNIs, com o evento podendo ser visto de 4 estados diferentes: Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. E durante cerca de 3 horas, relatos de caças da FAB perseguidos pelos OVNIs e registro das conversas mantidas entre os pilotos e os controladores de voo estão entre os documentos mais valiosos da ufologia brasileira. No dia seguinte, em 20 de maio, o tenente brigadeiro, então ministro da Aeronáutica, convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação montada às pressas no dia anterior para perseguir os objetos voadores não identificados. Em 2009, a FAB divulgou um relatório oficial sobre o caso, no qual afirmava que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar a informação não forçadamente. Em suma, para os militares brasileiros que acompanharam a Noite Oficial dos OVNIs, são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos poderiam ser, de fato, discos voadores. Em 2016, a Aeronáutica divulgou uma série de documentos na íntegra, agitando ainda mais a curiosidade dos entusiastas do tema, e em especial de quem pesquisa um dos eventos de ufologia mais conhecidos do país: o incidente em Varginha, 1996. É claro que este evento não poderia ficar de fora da lista, provavelmente o mais famoso e midiático dos casos de presença alienígena no Brasil. O incidente em Varginha diz respeito à suposta aparição de naves e seres extraterrestres na cidade de Varginha, Minas Gerais, em 1996. Segundo os relatos das irmãs Liliana e Valquíria Silva,
além da amiga de ambos, Katia Xavier, teriam visto uma criatura de aspecto humanoide ao passarem próximo a um terreno baldio. De acordo com o depoimento do trio, o ser teria pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados, e 3 protuberâncias na parte superior da sua cabeça. Cercado por uma série de mistérios e teorias da conspiração, o caso ficou famoso no mundo todo. As 3 garotas chegaram a afirmar na época que o alien se comunicou por meio do pensamento com elas. E além disso, a mãe das irmãs Silva teria dito que uma pessoa desconhecida tentou subornar a família, a fim de que elas não dissessem mais qualquer depoimento sobre o caso. Oficialmente, a conclusão do inquérito da polícia militar é de que tal criatura de pele marrom e olhos avermelhados seria, na verdade, um cidadão de Varginha, conhecido como Mudinho, que provavelmente apresenta algum desvio mental. Para as autoridades, Mudinho estaria sujo de barro, graças à forte chuva na região, e foi visto agachado junto a um muro, o que levou a ser confundido com um alien por 3 meninas aterrorizadas. Contudo, muitos ufólogos contrariam esta versão, alegando que as 3 meninas conheciam tal Mudinho e que jamais descreveriam como um ser assustador de baixa estatura, com grandes olhos avermelhados e protuberâncias na cabeça. Além disso, a presença de várias viaturas da escola, de sargentos de armas, na região em datas próximas ao avistamento de OVNIs e aliens, também reforça a posição daqueles que acreditam que as autoridades estão escondendo algo. A explicação oficial para a presença das viaturas diz que a movimentação visava levar os veículos para a revisão, algo comprovado por meio de nota fiscal. Segundo o ufólogo Marcos Petit, um dos mais famosos estudiosos do caso de Varginha, engana-se quem acredita que houve apenas um ET de Varginha. Em entrevista à ABC, ele afirmou que um grupo de pesquisadores do qual faz parte não só tomou conhecimento e investigou o caso do avistamento de uma criatura de padrão totalmente apartado de tudo que conhecemos aqui na Terra, o ET descrito pelas meninas, mas também de outros depoimentos de civis e mesmo militares do Exército, do Corpo de Bombeiro de Varginha e de membros da Polícia Militar de Minas Gerais, descreveram o contato e a captura de seres extremamente iguais aos reportados pelas meninas, cujos depoimentos deram origem à pesquisa. Em suma, não seria apenas um alienígena, mas vários deles, cuja existência vem sendo acobertada pelas autoridades desde então. E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, comente a palavra Varginha, para a gente saber que você é um dos mitos do canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Temos 2 vídeos por semana sobre as mais incríveis curiosidades e fatos do mundo. Até o próximo vídeo.